Essa semana continuamos a ler a porção de Pinhas, hoje focando nos parágrafos de 110 a 112 do Zohar, oitavo ano de leitura. Bom, o Zohar está ensinando para nós, ou lembrando para nós, um ensinamento cabalístico importante, que é o seguinte: embora nós aqui no nosso mundo nos vejamos como seres independentes, cada um aí tem um corpo e cada um segue a sua vida de maneira independente, isso na verdade é uma ilusão. Do ponto de vista espiritual, nós somos conectados ou interconectados. Por quê? Porque espiritualmente a nossa alma vem do mesmo lugar, vem de uma mesma origem. Cabalisticamente o termo para isso é Adam Kadmon. A gente vem de um mundo, aí se você quiser pensar assim, chamado Adam Kadmon, que se traduz como Adão primordial. E é o Adão que a gente lê na Bíblia, Adão e Eva. Então todo mundo vem dessa mesma origem. E o que é esse Adam Kadmon? É um mundo, como eu falei, mas é também um corpo, uma estrutura. Claro que não um corpo físico, mas um corpo energético. Então o Zohar diz que nós todos, espiritualmente, formamos um grande corpo. Tá? E é como se realmente, assim, cada um de nós vem de uma parte desse corpo. Algumas almas são da cabeça, desse Adam Kadmon, desse Adão. Alguns são do braço, alguns são da perna, E cada um de nós forma um corpo. Então, é como num corpo humano mesmo, tá? Você tem as células, tá? Que de certo modo, elas são independentes, eu poderia isolar uma célula, mas elas fazem parte de um todo e elas estão trabalhando integradas. De modo que se uma célula desandar ou ficar mal, o corpo todo, de certo modo, padece. Tá? Então essa é a primeira coisa que o Zohar lembra. Agora, por que o Zohar fala disso? Tá ligado ao que eu tratei no vídeo de ontem. Inclusive, se você quiser dar uma olhada lá, vale a pena. Porque o Zohar diz que quando perversos, portanto, saem do caminho, e fazem atos aí que a gente chama na Kabbalah de desconexão da luz, eles não estão afetando só a si, eles estão afetando o mundo, inclusive os justos. E os justos, ao contrário também. Quando os justos fazem atos de conexão com a luz, eles estão afetando não só a si, trazendo luz para si, estão afetando para o mundo, afetando o mundo. Então, de certo modo, a gente está quase que vivendo, a gente poderia dizer, uma guerra, entre luz e escuridão. A humanidade tem esses dois tipos de pessoa, gerando luz e gerando escuridão, e tem esse conflito aí. E a gente está, como eu falei, quase como se fosse numa guerra, vendo que lado que vai ganhar. Agora, o Zohar está lembrando o seguinte, que quando às vezes os perversos estão fazendo muito mais do que os justos, os perversos estão em maioria, estão se multiplicando e ganhando, digamos, essa guerra, às vezes os justos vão ter que padecer, como eu falei no vídeo de ontem, por isso que eu até falei, se vocês quiserem ir lá ver. E aí, como é que é esse padecer, Voltando à metáfora do corpo. Vamos supor que você está com um problema no corpo. Hoje em dia a gente não faz muito mais isso, mas a metáfora ainda é válida. O que você podia fazer antigamente na medicina? Você fazia uma sangria, Então vamos supor que você estava com um problema, sei lá, no pé, certo? E aí você ia lá no médico medieval e ele fazia uma sangria no braço. Qual que é a lógica? O braço não tem nada a ver com o pé, de certo modo. Mas, num outro sentido, tem tudo a ver, porque você está falando de um sistema integrado. Então, você tira sangue do seu braço e isso ajuda na dor que está no pé. É a mesma coisa que o Zohar está explicando aqui. O justo e o perverso, no mundo como a gente analisa aqui fisicamente, aparentemente não tem nada a ver. São corpos separados e vivem vidas separadas. Mas, do ponto de vista espiritual, tem a ver. Então, quando o perverso ali está com alguma dor, ele é como se fosse o pé nessa metáfora que eu usei, às vezes ele não vai passar por nada, e quem vai passar é o justo, Ele vai ser a sangria para que o perverso melhore, tá? É disso que o Zohar está falando. Então isso explica por que às vezes a gente tem aquele caso clássico, que o Eclesiastes inclusive trata disso, de justos que sofrem na vida, pessoas boas para quem acontecem coisas más, e perversos que se dão bem na vida, pessoas ruins para quem acontecem coisas boas. Existem outros motivos para isso acontecer, tá? Mas um dos motivos, está explicando o Zohar, pode ser isso. Quando a gente chega em extremos, pessoas muito perversas e muito justas, pode ser que uma está acabando compensando a outra, como se fosse uma lei de polaridade.
E o Zohar está explicando isso. Então, o resumo aqui da ópera é que a gente nunca está totalmente isolado. E os meus atos estão afetando cosmicamente, para bem ou para mal, né? E às vezes o que eu estou fazendo, né, está influenciando a humanidade como um todo. Um bom dia a todos e tudo de bom.